passar pelo codificador e na saída eu vou ter um bloquinho, então, de N bits, que é a minha palavra código. Então aqui, como a gente já pode ver, fica mais claro, a palavra código é maior do que a mensagem. Então essa diferença N menos K é a quantidade de bits de redundância que eu coloquei aqui. Então o grande problema é como é que a gente vai gerar esses bits de redundância a partir da informação que está aqui. Então antes da gente analisar um pouquinho como é que a gente pode fazer isso, ou ter pelo menos uma noção de como fazer isso, vamos pensar o seguinte. Se eu tenho uma mensagem N de tamanho K bits, quantas possíveis mensagens eu posso passar pelo codificador? Se cada bit aqui pode assumir o valor 0 ou 1, e eu tenho um bloco de tamanho K, então quer dizer que existem 2 elevado a K mensagens possíveis aqui. Bem, se eu tenho um bloquinho de tamanho N aqui, quantas possibilidades eu tenho de palavra código? A princípio, 2AN. 2AN é maior ou é menor que 2 elevado a K? É maior. Porém, para um esquema de codificação ser viável, uma vez que a gente codifica, a gente tem que ser capaz, lá no receptor, de decodificar, recuperar a informação. Ou seja, de alguma forma a gente precisa restringir isso aqui. A gente não vai poder transmitir 2 elevado a N sequências, mas a gente vai tentar transmitir 2 elevado a K sequências, cada uma associada a uma mensagem. Então aqui a gente tem essa redundância. A gente não vai, como o professor Matos comentou de manhã, a gente vai restringir. A gente tem esse espaço, 2 elevado a N, mas a gente não vai usar todas as possibilidades. A gente vai usar um subconjunto delas, para exatamente dar essa robustez ao sinal. Aqui eu só coloquei em cima a definição lá da taxa de novo. Então a gente pode, para trabalhar com a codificação, com a decodificação, a gente pode representar os códigos de bloco a partir de uma representação matricial. O que a gente pode fazer? A gente pode associar a esse bloquinho de mensagem aqui, a gente pode associar um vetor. Então a gente pode representar a mensagem por um vetor com K elementos. Da mesma forma, a palavra código aqui, a gente pode associar cada palavra código a um vetor de N elementos. Então essa interpretação, essa representação dos códigos de bloco, usando vetores, usando álgebra, ela é quase que direta. Então o que a gente vai fazer? Então para os alunos que estão na graduação e que já fizeram, por exemplo, álgebra linear, e às vezes, onde que eu vou aplicar isso aqui? Tem que fazer um monte de conta aqui, mas onde que eu vou aplicar em problemas reais? Bem, então aqui é um exemplo. Então, fazendo essa associação entre palavra código, mensagem com vetores, a gente pode pensar no código, então o código é um conjunto de palavras código, a gente pensar ele num subespaço vetorial. Conjunto de vetores. Então aqui, se eu tenho um espaço de dimensão N, tenho vetores N dimensionais, meu código é um subconjunto de 2 elevado a K vetores. Então meu código, eu posso interpretar ele como um subespaço vetorial. Bem, então como a gente pode associar o código a um subespaço vetorial, bem, aí a gente pode relembrar daquelas primeiras propriedadezinhas quando a gente vê de um subespaço vetorial. Então o subespaço vetorial é um conjunto de vetores que satisfazem 2 condições. Então se eu pegar 2 vetores que pertencem àquele subespaço e somar, a soma tem que estar no subespaço. Se a gente pegar qualquer vetor do subespaço e multiplicar por escalar, esse resultado também tem que pertencer ao subespaço. Então, interpretando um código como um subespaço vetorial, essas 2 condições têm que ser satisfeitas.
Então, se eu pegar duas palavras códigos quaisquer e somar as duas, e somar aqui, como a gente está trabalhando com sistemas binários, símbolos binários, você soma o módulo 2, que é equivalente a um exclusivo, operação de um exclusivo. Então, se eu pegar duas palavras código quaisquer e fizer a soma lá, bit a bit, dessas duas palavras código, o resultado vai ser uma palavra código também. Se eu pegar uma palavra código e multiplicar por 0, o resultado vai ser tudo 0. Então, a palavra toda muda, ela obrigatoriamente é uma palavra código. Se eu multiplicar qualquer palavra código por 1, e a multiplicação aqui também, estou falando de multiplicação no módulo 2, então corresponde a uma operação de e lógico, né, um AND, o resultado também vai ser palavra código. Então, essas propriedades de espaço vetorial são aplicadas diretamente aqui para a gente entender aqui essa relação entre as palavras código. Então, voltando lá para as disciplinas iniciais lá de álgebra linear, a gente pode representar um subespaço listando todos os vetores daquele subespaço, mas isso, bem, se a gente pegar um código aqui com tamanho 1000, vai ser um pouquinho difícil de listar, ou tenho aqui 1000 de mensagem, vai ser um pouco difícil de listar todos os 1000 vetores pertencentes a esse código. Então, a gente pode representar o espaço vetorial de uma forma mais compacta. A gente pode usar os vetores base daquele espaço vetorial, os vetores geradores, vetores linearmente independentes. Então, a gente pode escolher desse subespaço alguns vetores linearmente independentes que vão formar, a partir de combinações lineares desses vetores base, todos os outros vetores daquele subespaço. Então, essa mesma noção a gente pode aplicar nos códigos de bloco. Então, se um código de bloco é um conjunto de palavras código, o que eu vou procurar fazer é achar quais são os vetores geradores daquele código. E aí eu vou conseguir escrever qualquer palavra código como uma combinação linear desses vetores geradores. Esses vetores vão compor a base do meu subespaço. Então, pensando nisso, o processo de codificação nada mais vai ser do que simplesmente fazer a combinação linear dos vetores geradores. Então, aqui, basicamente, o mesmo diagrama que eu tinha, de blocos que eu tinha mostrado anteriormente. Aqui a única diferença é que no codificador eu coloquei aqui uma matriz G. Essa matriz aqui é chamada de matriz geradora. Então, é uma matriz que vai conter todos esses vetores geradores do meu código. E a codificação, então, como eu comentei, ela vai se dar pela combinação linear desses vetores geradores. Que, em termos aqui matriciais, ela vai ser obtida através da multiplicação desse meu vetor de mensagem com a matriz geradora do código. Então, o processo de codificação, simples. Uma vez que a gente tem essa matriz geradora, que a gente conhece esses vetores base no espaço, basta multiplicar o meu vetor associado à mensagem pela matriz geradora para obter a palavra código, para obter o sinal codificado. Então, é um mecanismo bastante simples. Bem, então, essa matriz geradora, como eu comentei, ela contém os vetores geradores do código. E aí a gente pode pensar, já que a gente está associando código com subespaços vetoriais, a gente pode pensar num subespaço ortogonal ao espaço que gerou o código. Então, esse espaço ortogonal, esse subespaço ortogonal ao subespaço do código, ele vai gerar um outro código, que a gente chama de um código dual. E esse código dual também tem uma matriz geradora associada a ele. Essa matriz geradora associada ao código dual a gente vai chamar de matriz de verificação de paridade. Em geral, ela é representada pela letra H. E como a gente tem aqui subespaços que são ortogonais, então uma propriedade da ortogonalidade que caracteriza a ortogonalidade é que o produto interno dá zero. Então, se a gente pegar a matriz geradora
do código e a matriz geradora do código dual, esse resultado vai dar zero. E isso aqui a gente pode usar para um mecanismo de decodificação bastante simples, que é chamado de decodificação por símbolo. Existem várias formas de fazer a decodificação de código de bloco, mas a decodificação por símbolo é talvez a mais simples. Então vamos considerar o seguinte, para a gente ver como é que funciona, vamos a ideia por trás da decodificação por símbolo. Então vamos considerar que eu tenho o sinal recebido R, então esse sinal é composto pelo sinal transmitido C, que é a palavra código, tá? E esse sinal foi corrompido por um ruído E. Então vamos considerar um caso simples, aqui onde eu tenho um canal binário, onde esse erro também é constituído apenas de símbolos 0 e 1. Então, no meu vetor de erros, uma posição em 1 indica que eu estou trocando aquele bit na palavra código que eu estou transmitindo. Tá? Então, para cada vetor de erro possível aqui, a gente vai associar o chamado padrão de erro. Então, o padrão de erro nada mais é com esse vetorzinho aqui, representando em quais posições eu vou trocar o bit da palavra código que eu transmiti. Então, para a gente ver como é que funciona a decodificação por símbolo, vamos pensar no seguinte: eu transmiti então o meu sinal, minha palavra código, e essa palavra foi corrompida por ruído. Se não houvesse ruído, se tivesse transmitido a palavra código original, perfeito, chegou no receptor exatamente da mesma forma que ela foi transmitida. Eu pegar esse vetor e fazer a projeção dele no espaço gerado pelo código dual, ou seja, no espaço ortogonal ao espaço do código, quanto deveria ser essa projeção? Zero, deveria ser nulo. Então, se eu projetar esse sinal recebido no espaço gerado aqui pelo código dual, se esse resultado for zero, isso indica para mim que o que chegou foi uma palavra código válida. Foi exatamente a mesma palavra código que eu transmiti? Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que eu transmita uma palavra código e durante a transmissão ocorreram erros em alguns bits que transformaram uma palavra código em uma outra palavra código, diferente daquela transmitida. Esse mecanismo de decodificação, na hora que eu faço a projeção, então, ele vai detectar que foi uma palavra código válida. Nesse caso, teria um erro não detectado. Mas supondo que esse caso não aconteça, se eu tiver algum erro, e esse resultado, se essa projeção for diferente de zero, então isso indica para mim que eu tenho um erro. Ou seja, que a palavra código, que era o sinal recebido, tem erro. Então, a ideia é, a partir disso, tentar identificar onde ocorreu esse erro e, se possível, corrigir esse erro. Então, como eu comentei com vocês aqui, essa é a chamada de síndrome, essa projeção. Então, se a gente pegar aqui, ó, só para visualizar um pouquinho mais essa ideia do erro, da síndrome não nula, quando a gente tem um erro durante a transmissão, se a gente pegar exatamente a definição da síndrome aqui, substituir o sinal recebido pela soma entre a palavra código que eu enviei mais o ruído. Bem, aqui aplicando a distributiva, a gente sabe que se for uma palavra código válida, então a projeção desse espaço vai dar zero, é nulo. Então o que sobra. Então com isso a gente consegue detectar que houve erro. Como é que a gente vai descobrir em que posição da palavra código ocorreu o erro? Então isso vai depender também um pouco da capacidade de correção de erro do código. Então os códigos de bloco a gente consegue determinar a partir da distância mínima quantos erros eu consigo detectar e quantos erros eu consigo detectar e corrigir. Então o que a gente pode fazer é construir aqui uma tabela com todos os padrões de erro que eu consigo corrigir, ou seja, com erros em uma certa quantidade de bits que eu consigo corrigir, calculo a síndrome para cada padrão de erro, e aí depois eu faço uma comparação entre a síndrome obtida a partir do sinal recebido com a síndrome associada a cada padrão de erro.
Então seria uma forma de a gente descobrir exatamente em que posição o erro ocorreu. E aí, sabendo em que posição o erro ocorreu, a gente consegue corrigir. Tudo bem? Então essa aqui foi a passada rápida que eu queria dar sobre os códigos de bloco. Como eu falei, com o tempo que a gente tinha aqui, não dá para a gente entrar em muitos detalhes. Então foi bem, de forma superficial, sem nenhum detalhe matemático. Então agora passando para outra classe, os códigos convolucionais. Então eu acho que talvez para visualizar o mecanismo de codificação seja mais fácil começar direto com um esquema de um codificador. Então um codificador de um código convolucional, ele nada mais é do que um circuito sequencial, um circuito lógico sequencial. Aí, nos circuitos lógicos, o professor Levi vai falar um pouquinho mais amanhã. Então, um codificador de código convolucional é um circuito sequencial, onde esses bloquinhos representados com a letra D aqui são elementos de memória. Em circuitos lógicos, são flip-flops D, são linhas de atraso, são atrasadores. Então, isso indica o quê? Se eu colocar um bit no instante 1 aqui, no instante seguinte, esse bit 1 vem para cá. No instante seguinte, ele vem para cá. Então, esses bloquinhos são simplesmente elementos de atraso. Esses dois elementos aqui, eles vão combinar, eles vão somar, nesse caso aqui, na primeira, o bit no instante atual e o bit atrasado de 2 unidades de tempo. Assim como lá nos códigos de bloco, a gente está trabalhando aqui com soma módulo 2. Então esse aqui seria um esquema de um codificador bastante simples, onde para cada bit que a gente põe aqui na entrada, a gente tem 2 bits para sair. O que representa para a gente um código de taxa meio. Então, uma entrada, 2 saídas. Então, para cada bit na entrada, a gente vai obter 2 para sair. Então, como a gente viu lá os códigos de bloco, bem, pela própria forma como é feita a codificação, fica claro de onde vem a nomenclatura código de bloco. Ele está trabalhando com codificação de blocos. E aqui, códigos convolucionais. Então, de onde vem esse nome? Esse sistema aqui, esse codificador, a gente pode ver como um sistema linear e invariante no tempo. E aí, como é que a gente calcula a saída de um sistema linear e invariante no tempo? A gente faz a convolução entre o sinal de entrada e a resposta ao impulso do sistema. Que é exatamente o que esse cara aqui faz. Então daí vem o nome de código convolucional. Eu estou fazendo para obter a saída, a convolução do sinal de entrada com a resposta ao impulso do meu sistema. Bem, como é que a gente faz para obter a resposta ao impulso de um código convolucional? Ou, de uma forma mais geral, como é que a gente faz para obter a resposta ao impulso de um sistema linear e invariante no tempo qualquer? Aqui é tempo discreto. Como é que a gente faz? Tem resposta ao impulso, eu preciso colocar um impulso discreto na entrada. E aí observar a saída. Então, basicamente, se eu colocar um impulso discreto na entrada, ou seja, um vetor onde o primeiro bit é 1 e os outros são 0, basta eu observar o que eu vou obter aqui na saída. Então,